Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de junho, a Igreja nos convida a celebrar, amados irmãos e irmãs, a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja, conhecido por muitos como Santo Casamenteiro. É até engraçado. No dia de ontem, 12 de junho, dentro do calendário civil, é comemorado o Dia dos Namorados. No dia seguinte, a Igreja convida a celebrar Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Então, que o Deus da vida ajude que os casais de namorados, numa vivência sadia, numa vivência que é orientada sobretudo para a graça e o amor de Deus, um dia possam de fato celebrar o matrimônio como vocação e assim o casal unido um dia alcançar o céu. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Fernando nasceu em Lisboa em 1195. Ordenado padre na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, sentiu-se fascinado pelo estilo de vida da Ordem dos Franciscanos, na qual ingressou assumindo o nome de Antônio. De grande simplicidade na linguagem, partindo sempre da palavra de Deus, tornou-se ilustre pregador e defensor dos pobres. Faleceu em 13 de junho de 1231 em Pádua, na Itália. Celebrando sua memória, disponhamos-nos a fazer brilhar para todos os povos a luz da verdade e da fé. Então, que Santo Antônio nos ajude para que possamos cada vez mais, amados irmãos e irmãs, por uma linguagem simples, orientadas pela palavra de Deus, possamos sempre comunicar o amor e a graça de Deus em nossa vida. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, fala do sal da terra e luz do mundo. Aquilo que salga e aquilo que ilumina. O Senhor diz: vós sois, ou seja, nós o somos. Como diz o Senhor, somos o sal da terra, e se ele perde o sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada a não ser pisado. Então, todo batizado é convidado a dar sentido, sabor às realidades. As realidades onde está inserido. Depois ele usa uma outra imagem. Vós sois, nós somos, diz o Senhor, que nós somos. Vós sois a luz. Nós somos a luz do mundo. Ou seja, somos convidados a dissipar as trevas, a iluminar o mundo,
Ninguém acende uma lâmpada, diz o Senhor, para colocar debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro para que ela brilhe, para que todos enxerguem. Assim também brilhe a vossa luz, a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, esta luz deve irradiar as obras, as boas obras, aquilo que nos leva a testemunhar o Senhor, não só pela palavra, mas pela nossa ação. Das maiores dores que nós, católicos ou qualquer cristão, muitas vezes vivencia, é justamente nessa realidade de que muitas vezes dizemos e professamos que somos discípulos de Jesus, mas na prática da vida cotidiana nós agimos totalmente diferente, totalmente contrário àquilo que dizemos ser. O Senhor nos convida, amado irmão, amada irmã, a viver conforme aquilo que professamos, conforme aquilo que cremos, a fazer com que o amor de Deus, que é derramado sobre as nossas vidas e corações, possa ser transmitido às pessoas que o Senhor nos confiou. É fácil? Seguramente não. Mas também nós precisamos entender que não é impossível, que não é algo que está além das nossas capacidades, mas que o Senhor, o nosso Deus, nos permite viver de fato uma vida capaz de tocar os corações, ou seja, temperar as realidades, dar sabor. O sal, ele dá sabor, ele purifica, ele conserva. Também somos convidados a iluminar, a dissipar as trevas. Quantos corações que estão circunscritos de treva, de dor, de sofrimento. O Senhor nos convida, amado irmão, amada irmã, a iluminar, a dissipar as trevas. Porque nós temos luz própria? Não. Nós, enquanto imagem e semelhança do Deus que tanto nos ama, enquanto imago Dei, somos convidados a fazer com que a luz de Cristo brilhe para todos. Que o Senhor nos ajude, que Santo Antônio nos conceda a graça de viver este caminho e que ele, também conhecido como o santo que deu pão aos necessitados e por isso uma bênção própria da bênção dos pães, nos ajude nesse momento. Vamos pedir ao Deus da vida que abençoe o pão cotidiano, o pão que muitas vezes adentra a nossa casa, que Ele possa abençoar então o pão. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio, os pães que vossos filhos vos apresentam. Ele, com a pregação e o exemplo, distribuiu o pão da vida, palavra, distribuiu o pão da vossa palavra e o alimento aos pobres. Fazei, ó Deus, que estes pães recordem a quem os comer ou distribuir aos pobres, que vós sois Pai de todos e quereis que todas as famílias tenham pão em suas mesas. Todos nós empenhamos para erradicar a fome do país. Que todos nós nos empenhemos para erradicar a fome no país. Aumentai a nossa fé em vós e o nosso amor e carinho para com todos os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.